Salve, salve família! Sejam bem-vindos aí novamente ao canal dos sonhos. Muita gratidão por vocês estarem aqui novamente. Eu sou o Bertola e hoje a gente volta a falar aí sobre as leis universais. Hoje a gente vai tomar um rumo diferente. A gente já estudou as 7 primeiras leis, aquelas que são referentes da divindade para com nós. E agora a gente vai aprender da 8ª à 11ª, a forma que nós devemos aí seguir o nosso dia a dia aí, de que forma essas leis aí estão diretamente ligadas a nós durante esse período de tempo que a gente habitar aqui a Terra, beleza? Hoje a gente vai falar sobre a lei do perdão, a 8ª lei universal. Então já disse Jesus a nós aí, perdoem e serão perdoados. Então hoje a gente vai entender um pouco mais sobre essa frase que Jesus nos disse. Então essa lei é feita para que você entenda que a sua capacidade de perdoar, ela deve ser igual ou maior que a sua fé e o seu amor. E você vai entender no decorrer desse capítulo o porquê o perdão é tão importante à vida. O quanto é importante a sua evolução. O perdão é a chave para afastar o mal da sua vida. Somente Deus é capaz de perdoar? Não, você vai entender que você é capaz de perdoar e entender a forma do perdão. Entender o que você deve perdoar, o que é o pecado em sua vida. E o que é um pecado? É alguma violação mental ou prática sobre alguma lei. É estar em desobediência, falta de conhecimento ou em erro em relação a alguma coisa. Então, quando você pratica aí um pecado, você está agindo em desarmonia com um todo ali. Você tem um caminho a ser seguido e você, mesmo consciente, trilha esse caminho pelo outro lado. Então, isso daí é considerado um pecado. Às vezes as pessoas fazem isso por falta de consciência, por falta do entendimento e às vezes voluntariamente. Às vezes até há ali uma briga dentro de si mesmo, mas mesmo assim ainda existe o pecado. Então, é estar em desobediência com a falta da lei. E de onde vem o pecado? De onde surge o pecado? Todo pecado se origina na mente humana. A gente já aprendeu aí que todo o comando do nosso corpo, já desde o seu pensamento, é tudo através da mente. É através da mente que seus órgãos funcionam, através de tudo. A gente já falou sobre isso, então vamos entender aqui, ó. Todo pecado se origina na mente e primeiro existe o pensamento. Você tem aquele pensamento mal, sabendo que vai errar, sabendo que aquele pensamento não é uma coisa certa. Aí você soma aquilo ao seu sentimento, que vai gerar uma emoção, e essa tríplice aí, ó, pensamento, emoção e sentimento é o que faz concretizar tudo na sua vida. Então com certeza você vai ter o pecado, você vai estar fazendo o pecado. E o segundo, você tem o livre-arbítrio, você faz porque você quer. Porque quando existe esse mau pensamento na sua mente, ele vem na sua mente, e você fica dando uma forma ali de cometer esse pecado, uma comunando um caminho para que você faça isso, existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus nos deixa aí, livre para fazer aquilo que a gente tem vontade. Então quando você assume esse risco para você, você tem que entender que você está agindo numa causa. Então essa causa vai ter um efeito. E geralmente o efeito vindo de um pecado não é bom. Aí acontece o quê? Você tem o exemplo do pecado na sua vida e não aproveita ele para nada. Simplesmente comete novamente, novamente e novamente. Então, como parar de pecar? Corrigir seus erros através do arrependimento e do auto-perdão. Errou e aprendeu? Isso é evolução. Quando você erra, mas você aprende com aquele erro e entende que aquilo não deve ser feito novamente, isso é evoluir. Então esse tipo de mal já não vai mais estar presente na sua vida. Se esse mal voltar à sua vida, você também já sabe como lidar com isso e como contornar essa situação aí. E aprende que não deve cometê-lo novamente. E o que é perdoar? Como que a gente faz para perdoar uma pessoa, já que o perdão é tão necessário à evolução humana? Esquecer o pensamento, o ato ou condição que foi a causa do erro. Se o seu erro aí, você que cometeu esse erro e você está com um sentimento de culpa aí, é necessário que você entenda que você já colheu o fruto disso. Porque se você já foi capaz de sentir o arrependimento, é um sinal que seu espírito evoluiu em relação a isso. Você sabe o quanto você errou em relação a esse fato. Então, para que serve o erro aí, o perdão? Você deve se perdoar dentro de si próprio. Porque você já conseguiu a essência do bem ali. Você já compreendeu que esse mal aí foi necessário para que você não fizesse mais isso. E da mesma forma, quando o outro faz com você. Porque se nós somos todos irmãos e estamos naquela escola diferente ali de evolução, cada um em seu grau e sua série, aquela pessoa pode não ter o mesmo discernimento que você e acabar pecando, acabar errando contra a sua pessoa. Então é necessário também que você use o amor na sua vida.
E entenda que nem todos conseguem aprender da mesma forma e na mesma velocidade. Então é necessário que você se doe lá, esteja apto a receber o bem na sua vida. Então perdoe de coração, de força de vontade ali, pelo amor, porque ele também merece uma chance. Às vezes aquela pessoa também está se corroendo por dentro ali por ter errado com a sua pessoa. Então é necessário o diálogo para que tudo se dê certo. E os erros e ensinamentos são exemplos. Então é necessário também que se compreenda que os pecados e os erros e o mal que existe na vida, ele não é um castigo vindo da divindade. A gente já aprendeu que o mal é necessário para que você evolua. Se você não tiver um exemplo do mal para que você faça o bem, grande parte da nossa humanidade aqui vai viver no mal. Se você parar para pensar hoje, poucas pessoas se importam com o lado espiritual e apenas com o lado material. Então vai ser bastante difícil pessoas nessa condição chegar a uma evolução legal ainda nessa vida. Então, estudar a causa te livra do pecado. Quando você descobrir aquilo que é a causa que faz com que você peque, tipo, você tem certa tendência a enganar as pessoas. Então você já sabe a causa. Então sempre que esse pensamento vier à sua vida, você deve fazer o quê? Reprimir ele, mudar o seu pensamento, transmutar a sua mente e mudar o seu foco. Porque se você for capaz de dar atenção ali, o sentimento e a emoção, com certeza daqui a uns dias você próprio vai estar convencido que você está certo em cometer aquele erro. Só que quando você cai em si, você vê que realmente não era aquilo. Então às vezes numa discussão ali entre família, você acaba falando o que não deve. Então é necessário também que você entenda. Pô, naquela hora ali você perdeu a cabeça, já serviu o exemplo para que você não perca. Então, vá lá, se desculpe, peça desculpa, independente da reação da outra pessoa. Porque se você foi capaz de sentir o arrependimento, a divindade já está ciente que você está evoluindo. Cabe ao outro agora evoluir. Porque, querendo ou não, essa semente aí, o seu ato de ir lá pedir o perdão, também mexe com aquela pessoa de lá. Então, cedo ou tarde, aquela pessoa vai cair na real e vai entender para com você. E livre de culpa, porque a sua parte você já fez. E é também necessário uma coisa aqui que você entenda. Eu gosto bastante de usar esse exemplo aí da garrafa ao mar, igual os antigos faziam ali, declarava todos os seus problemas ali, os seus sonhos, colocava numa garrafa e lançava no mar. Da mesma forma deve ser com você, cara. Aquilo que te faz pecar ali, que já te leva à tendência a cometer esse tipo de pecado, limpa do seu corpo, limpa da sua mente, sabe? Escreve aquilo que faz num papel aí, joga no mar também, mas não vai jogar a coisa no mar, não vamos poluir o nosso meio ambiente. Mas imagina que você está jogando isso ao mar aí e esquece isso da sua vida, porque de fato você é capaz de atrair o mal para a sua vida. Deus não coloca o pecado na sua mente, Ele te dá a oportunidade de ter o pensamento. Então, pensamentos são nada mais do que sementes. Então, para parar de pecar, primeiro se deve parar de desejar o pecado, controlar a sua vontade e o impulso a esse mal. Esse mal é fruto da sua mente. Entenda que o fundamental para que você transmute isso é acreditar que você não precisa daquilo que é o pecado. Aquelas tendências, aqueles caminhos que te levam a fazer o pecado. E não adianta colocar aqui importantíssimo isso. Quando Jesus disse, não coloque vinho novo nos odres, senão os odres se rompem. Então vamos compreender um pouco mais essa frase de Jesus. Não adianta colocar bons pensamentos na mente se não estiver com o coração limpo do desejo de pecar. Ter lutado contra, ter se livrado do desejo, aí sim você pode colocar o vinho no odre novo. Porque é necessário que, para que você coloque um novo ser dentro de você, uma nova forma de pensar e enxergar a vida, é necessário que você não coloque esses pensamentos dessa podridão que te leva ao pecado. Porque enquanto você estiver fazendo isso, você vai ter pensamentos bons e tendências más. E isso causa incoerência entre pensamento, sentimento e emoção. Então é necessário que primeiro você se purifique, transmute. Toda transmutação na natureza aí de fases de uma árvore, ela sempre parte de dentro. Sempre na natureza a evolução vem de dentro. E com você não vai ser diferente. Então é necessário que você limpe o seu odre primeiro. Que você deixe o recipiente limpo para que você possa receber o vinho novo na sua vida. Essa é uma das frases magníficas sobre Jesus que dá vários entendimentos ao mundo aí. Esse também é um entendimento necessário à sua vida. Então que você compreenda que você é o dono do pecado. Então fazê-lo ou não cabe a você. É o livre-arbítrio, é a sua vontade.
E um discernimento aqui, você é capaz de perdoar os outros? Até quanto você é capaz de perdoar os outros? Igual ensinou lá Jesus, 70 vezes 7 ou talvez mais, ou quantas vezes necessário. Então, será que você consegue compreender isso? Porque se você voltar um compreendimento aqui sobre uma frase do Pai Nosso, onde Jesus disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Então, quando perdoai as nossas ofensas, é necessário que você reflita um pouco sobre a frase, veja ela de várias formas, e de várias posições, assim como nós perdoamos. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando você pede esse perdão aí, você está simplesmente pedindo para que a divindade seja relativa a você, porque você pede que perdoai, assim como nós perdoamos. Então, se você não for capaz de perdoar, não for capaz de perdoar a si próprio, entender que os erros na sua vida fazem parte para a evolução e é necessário que você parta de sua própria vontade, evoluir, parar de cometer o pecado e os erros, você vai estar deixando o mal livre da sua vida. E enquanto você não se perdoar disso, ficar carregando lamentações e murmúrias do passado em relação a coisas que aconteceram na sua vida, você nunca vai estar com o odre novo aí para receber o vinho. Jamais você vai conseguir ali ser perdoado pela divindade, que nada mais é do que dar discernimento e conhecimento e coerência à sua mente em relação àquele mal. Esse é o Deus perdoai as suas ofensas. Porque você aprendendo ali com as ofensas também dos outros para com a sua pessoa, você aprende também não fazer da mesma forma para com seu irmão, porque somos todos um, vivemos todos num todo em rumo à evolução, beleza? Isso é um pouquinho sobre o primário da lei aí. Hoje a gente encerra por aqui e no próximo a gente fala sobre a saúde e sobre o amor. Isso não tem muito discernimento em relação ao dinheiro, só um pouquinho, e espero estar te ajudando aí em relação a isso, que você reflita a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de entender que nem sempre o seu irmão, o seu cônjuge, as pessoas que estão ao seu lado têm a mesma capacidade de perdão que você. É necessário que você ajude aqueles que estão perto de você a evoluir. É necessário que você possa levar o discernimento, levar o conhecimento a todos eles, porque se a gente vai arrastar daqui como tesouro aí rumo à evolução, o amor e a sabedoria, de nada adianta você ter os dois e guardar para si. Se somos todos irmãos, é necessário que você doe aquilo que você sabe, que você dê a oportunidade dos seus irmãos viver uma forma diferente e enxergar a vida de uma forma diferente. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal aí, deixa seu like e compartilha. E muito obrigado. Vamos até o próximo vídeo aí e ter um discernimento aí, o quanto o perdão é relacionado à sua saúde. Beleza? Fiquem todos com Deus aí e um ótimo final de semana. Valeu!